Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 14 de julho, agora na Espanha, 20 horas e 9 minutos, no Brasil, 15 e 9. A BTC segue desenhando essa figura triangular de caráter ascendente. Então agora a nossa resistência mais imediata continua sendo a mediana do canal de Keltner, que está exatamente em 20.880. A gente chegou a fazer a máxima hoje em 27,89. A gente bateu ali naquele patamar e muito da liquidez do mundo cripto é oriunda de bolts. Os bolts normalmente acionam venda aqui, realizando lucro quando bate na mediana, mas é bem provável que nas próximas horas a gente alcance algo em torno de 21.600, 21.700 para talvez namorar aqui a linha superior do canal de Keltner. Na projeção, a gente segue estreitando essa nebulosidade avermelhada que tinha ficado espessa. Então é bem possível que esse triângulo siga se desenhando, está totalmente vigente. Ontem a gente meio que quase que perdeu esse fundo aqui de 30/6, mas foi só um susto mesmo. Demos uma agulhadinha e agora a gente vai perdendo paulatinamente a amplitude movimentacional para eventualmente explodir numa onda 1 que vai levar a BTC para esse patamar aqui entre 30 e 31.500, aí depois vai formar uma onda 2 e uma onda 3 vai levar a BTC para a altura da VWAP anual, que se confunde com esses dois suportes aqui, que foram o fundo duplo aqui, desenhados em 24 de janeiro e 24 de fevereiro desse ano. Na nossa banda de VWAP mensal, basicamente a gente deu um beijinho na lower e agora a gente vai sentir aqui a resistência imposta pela VWAP mensal ali na altura de 20.700, 20.800, que se confunde com a mediana do canal de Keltner. No nosso gráfico das VWAPs, agora a gente abriu aqui um candle comprador no diário, no Heikin Nash, talvez seja o início dessa pernada espasmódica em direção à VWAP anual. E no intraday deu bons trades, quem assina a sala de sinal viu que todos os sinais fecharam hoje no lucro. Quando bateu aqui na lower, a gente encheu a mão e encerramos o nosso trade BTC-USDT aqui exatamente na VWAP, mas acabou furando e todos os sinais, os 4 dados hoje, fecharam no lucro. Gente, tem muita coisa acontecendo. Agora o New York Yankees, time de beisebol, vai pagar seus funcionários com Bitcoin. E o Itaú, depois de tanto brigar contra o mundo cripto, contra as blockchains, anuncia que quer ser o líder em tokenização de ativos. Criou uma nova empresa, que é um braço do Itaú, só para os digital assets. Enfim, o Itaú entrando de cabeça no mundo cripto. E o primeiro-ministro das Bahamas diz que o país se voltará para o mundo cripto e a inovação para compensar perdas no PIB. Ou seja, mais um Estado-nação que se volta totalmente para o mundo cripto, tentando virar um hub da criptografia. Ações e criptomoedas disparam depois que notícias oriundas do Fed dão conta de que o aumento deve ser em 75 pontos base, ou 0,75%. Muita gente estava especulando ontem que o aumento pudesse chegar a 1 ponto percentual, mas vai ser 0,75%. E o mercado acabou se animando com isso, porque a inflação disparou, está acima de 9% ao ano, e essa taxa de juros ainda mantém os Estados Unidos num recorde de juro real negativado, já que para calcular o juro real é preciso descontar a inflação, que está lá nas alturas. E o Joe Biden, depois de ir para a Ásia ameaçar a China, agora ele foi para o Oriente Médio ameaçar o Irã. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse numa entrevista nesta quarta-feira que estaria disposto a entrar em guerra com o Irã para impedir que o país obtenha armas nucleares. É bizarra as declarações do Joe Biden, mas vamos dar um desconto, porque a gente não sabe onde os americanos estavam com a cabeça quando colocaram o Joe Biden no poder. Mas enfim, e um analista icônico do Federal Reserve, conhecido por nunca errar nas suas previsões, o Mark Cabana, ele afirmou que o Jerome Powell vai ter que encerrar o quantitative tightening, que é o aperto quantitativo, muito antes do que o mercado espera. Segundo ele, é patente a absoluta inviabilidade do serviço da dívida norte-americana
fora o fato de que o dólar já está valendo mais que o euro. Isso vai criar um colapso nas contas externas dos Estados Unidos. Enfim, ele cita uma série de razões pelas quais a inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos e não há nada que o Federal Reserve pode fazer, justamente porque um balanço patrimonial de um banco central ter atingido um patamar próximo do PIB do próprio país torna absolutamente inviável a manutenção das taxas nesse patamar. Toda essa mentirada que é o balanço patrimonial do Fed agora encontrou um ponto de inflexão muito interessante na realidade. E o aperto quantitativo vai terminar muito antes do que o mercado espera. Segundo o Mark Caban, é capaz da gente encerrar esse ano com taxas de juros irrisórias diante dessa mega inflação nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.